Muito boa tarde, Serra Gaúcha. Estamos ao vivo pela Web TV Serra com Serra em Debate, edição especial. Estamos aqui nos nossos estúdios hoje, o vereador Alberi Dias. Boa tarde, boa noite, vereador. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Boa noite, Zé. Boa noite a todos aí da TV Web, né? Web TV Serra. Web TV Serra. E é um prazer retornar com vocês aqui e ser útil, né, com informações necessárias para a comunidade. Maravilha, vereador. Vereador, ontem nós tivemos hoje o assunto do momento, né? Não tem como a gente não tocar, nós vamos falar de outras pautas na entrevista. Mas a gente teve a sessão da Câmara de Vereadores, né? E hoje viralizou uma declaração, né, no pronunciamento do vereador, né? E a gente está aqui abrindo o espaço, porque a gente já fez entrevista outras vezes com o vereador. Aqui a gente conhece o seu trabalho, né, sua postura. E a gente gostaria de ouvir, né, da sua boca a interpretação que teve, né? A gente sabe que a mídia hoje digital, né, ela faz memes, ela faz de declarações, né? A gente que está na mídia, vamos dizer assim, né, está sujeito às vezes a ser mal interpretado. Mas a gente lhe traz aqui hoje, vereador, e abre o espaço da Web TV para o senhor fazer a sua explanação aqui, né, do que foi essa repercussão, né, da sua explanação na Câmara de Vereadores ontem, né? Isso é só uma parte, depois eu quero entrar em outras pautas de perguntas com o senhor. Zé, com certeza, né, é ao vivo, né, a Câmara de Vereadores. Se tu fala uma coisa, né? É que nem aqui, né, vereador? É ao vivo. Se a gente errar, errou. Foi pro ar, né? Mas, com certeza, as palavras minhas, depois do álcool gel ali, eu falei líquido, né? Álcool líquido e outros produtos, né? Que é usado para desinfecção dos ambientes, né? E que pode, né? Isso é estudo. Se tu lê uma matéria da China, a China fez com drones a pulverização. Eu vi essa pulverização, um trabalho que já começou há muito tempo, de limpeza, desinfecção de ruas, né? Porto Alegre fez com carros, com veículos, vamos dizer assim, terrenos, né? E tem um trabalho que eles estão fazendo com drone que tem uma eficiência muito grande. 50 vezes mais. Óbvio que álcool não seria, porque o álcool é volátil, né? Eu tenho curso técnico em mecânica e a minha formação é em fluidos, né? Mas daí tem que explicar para a China. Aí tem propriedades hoje específicas, né, vereador? Mas, álcool etílico, vamos dizer assim, vamos não nos ater não ao produto técnico, né, vereador Alberi? Mas a ideia, eu sempre digo, a primeira ideia, quando ela nasce, às vezes ela parece absurda. E na sua fala ontem à noite, eu estava acompanhando, eu tinha o programa aqui, mas depois veio um vídeo para ti. Fica na página também. Eu sempre assisto, né? Porque a gente tem que estar inteirado dos assuntos, né? E eu vi a fala, o senhor disse, olha, pode parecer uma coisa absurda. O senhor chegaste a se referir naquele momento que o senhor trazia uma ideia, né? Mas era uma ideia, você estava soltando. Pode ter até errado na propriedade, mas o contexto em si é válido, né, vereador? A pulverização por cima, por drones, já tá provada que é eficaz. A China fez, tem cidades da China que nem usam mais máscaras. Eles estão erradicando o coronavírus lá. A França faz, Porto Alegre fez em logradouros públicos com drone. Então, usa-se o desinfetante à base de cloro ou álcool etílico, né? Então, já está comprovado em vários países da Europa estão usando isso aí. Os drones para fazer que atinjam uma área maior, entendeu? Do que caminhão e humano. Claro, tem que fazer por baixo também. Eu tava, vereador, assim, meditando em tudo que aconteceu. Lógico que a gente recebe memes, a gente recebe muita coisa, mas a gente, como no trabalho que a gente desempenha hoje diante das câmeras, a gente tem que olhar a coisa e estudar ela para estar aqui com a sua pessoa também. Eu vi no final de semana agora, andando aqui, ainda pessoas utilizando os equipamentos no lago, as pessoas se colocando muito nos lugares, e esses lugares não recebem uma atenção, por exemplo, de desinfecção. A própria praça que nós temos ali,
A pessoa pensa, bom, mas não tem muita pessoa, eu estou sentado. Mas ela não sabe se há meia hora atrás não tinha uma pessoa com coronavírus sentada ali, né, vereador? É verdade. E a pulverização por cima, por drone, né? O vírus está no telhado das casas, o vírus está nas árvores, o vírus está na praça, o vírus está nos bancos, o vírus está na roupa. O vírus é invisível, está no ar. Né? Então, uma desinfecção por cima, né? Com produtos que matam, né? O vírus vai causar o quê? Uma capa protetora. Né? Onde, vamos dizer, vai ter uma capa protetora. Onde tu colocar a mão ali vai ter uma capa protetora do vírus. Então, otimista, Zé, ser otimista não é fácil. Não. Tu tem que estudar, tu tem que ser aperfeiçoado. Vereador, eu vejo... O pessimista joga a culpa em Brasília. Exato, e vamos lá, né? eu vejo na sua declaração, e aí é a minha visão, tá? O telespectador aqui tem a opinião dele, vai mandar ali as suas considerações no chat. Mas eu vejo que hoje se busca todos os meios, porque eu estava assistindo uma outra entrevista sua, e não é fácil a gente ver a cidade com comércio fechado, com empregos indo embora, com empresas e empresários. Eu trouxe na segunda-feira aqui, vereador Alberi, o ex-presidente da SIC, o Ronaldo, queria fazer uma entrevista com o Ronaldo, mais baseada no livro que ele escreveu, nas ideias que ele tem de evolução. E a gente acaba tocando nesse assunto, porque a gente vê hoje muitas decisões de fechamento de comércio. Por exemplo, a SIC, os empresários, essas pessoas têm que ser chamadas, porque hoje a gente está vendo uma decisão de algumas pessoas, muitos não são empresários, e a gente não está tendo a realidade dessas pessoas, o que elas estão passando. Eu vi que a Câmara de Vereadores vai aprovar o Refins, mas eu lhe pergunto, vereador, de que adianta parcelar, por exemplo, uma pessoa que deve R$1.000, o banco parcela em 10 vezes, mas ela está desempregada, resolve? Não vai conseguir pagar, não. Adianta, por exemplo, fazer um parcelamento de Refins se as empresas estão com as portas fechadas, o comércio em si? Zé, já está provado que fechar comércio, deixar pessoas desempregadas, não funciona. Se tu vê desde o início da pandemia, está aumentando o número de mortos. O vírus está matando cada vez mais. Então está provado que fechar comércio, que não deixar prestadores de serviços, tipo cabeleireiros, manicures, coisas, trabalhar, não funciona. O pequeno comércio, vereador Alberi, o pequeno comércio hoje, ele está fadado a quebrar. Porque ele não é um comércio que tem, vamos dizer assim, muita gordura, capital de giro, exponente preparado para uma crise, que já é um ano. Hoje, eu conversava com alguns empresários, né, buscando pauta para nossas entrevistas, e eu estava falando com empresários aqui que tem redes de hotéis, com 4, 5 hotéis. Eu tenho um que é meu cliente, e ele disse, Zé, acabei de fechar, eu tenho um outro empreendimento num ponto turístico de Gramado, e fechei. Simplesmente o pessoal que loca os espaços lá de mim, eu simplesmente não tenho como cobrar deles. Porque se eu cobrar deles alguma coisa, quando isso aí for liberado, eles não têm como me pagar e como trabalhar. E aí eu não vou ter ninguém. Como empresário, Zé, vai pagar aluguel, água, luz, funcionários, né? E quantos funcionários foram para a rua? Quantos funcionários? Quantas ligações eu recebo aí, de gente que estava trabalhando, sustentando sua família, que hoje estão precisando de comida, estão precisando de alimento, do básico. Então, está provado, fechar comércio não resolve. Temos que deixar as pessoas trabalharem. A vacina deveria ter sido feita nos trabalhadores. Gente que usa ônibus, né, no caso de onde tem trem, onde usa os trem, deveria ter começado. Claro, tem que vacinar os idosos, com certeza. Bom, o pessoal da saúde, que é de frente da saúde, com certeza é os primeiros, com certeza. E foram, né? Mas deveria ter sido pensado também nos trabalhadores. Pessoas que estão na parada esperando o ônibus, né, eles estão sujeitos a pegar o coronavírus dentro do ônibus, lotado. Então, não se pensou nisso também. E a vacina também foi agora mais doses, vai vir 300 mil doses aqui para o Rio Grande do Sul, mas não chega.
né? Então, estão vacinando agora os idosos aí de 75 né? em diante, né? Nós temos a unidade móvel, até fiz uma indicação, Zé, para que essa unidade móvel vá nas casas e faça, né, essa Não deixar esse idoso sair, se expor, sair, né? se aglomerar, e às vezes tem idoso debilitado, que tem que uma pessoa acompanhar, mais aglomeração, né, também. Às vezes para remover uma pessoa acamada, né, vereador? Ali se mobilizam mais 3 pessoas no mínimo, né? Uhum. E até, muitas vezes até um veículo especial. Sim. Né? E se tivesse, eu acho que essa ideia, vereador, é uma ótima ideia. E quando a gente vê os debates na Câmara, e vê uma ideia aqui nessa sua, que foi, eu digo assim, tem coisas que, tem males que vêm para bem, vamos dizer assim, e eu sei que a agenda do vereador hoje foi cheia, né? Todas as TVs, né? Todas as TVs aí dando pauta, dando respaldo. Entrevista ao vivo, né? O que a gente quer aqui da Web TV Serra, vereador, é focar no lado positivo, né? E o que a gente entende é o seguinte, que muitas vezes tem que se ter coragem para se expor uma ideia. Por mais às vezes absurda que ela seja, o nosso presidente não foi ridicularizado por defender aí um medicamento, eu não vou estar falando o nome aqui, né? Poderia, não tem problema nenhum, Cloroquina. mas que é pauta de muitos especialistas, né? E muitas vidas que já foram salvas, né? Então, mas é controverso. Muitas vezes a gente explanar uma ideia, expor uma ideia, às vezes a princípio ela parece meio absurda, como a que você relatou. Mas e se a gente estivesse fazendo, por exemplo, a praça, aquela área central nossa, que é muito circulada, ali próximo aos banheiros, forrageira, a nossa praça central, mesmo com pouco movimento, na volta da igreja, são locais de muita movimentação de pessoas, que na madrugada um drone poderia vir ali e aplicar um produto adequado, indicado por um profissional, lógico, né? Claro. Mas a ideia ela é válida, né, vereador? E não sai do nada. É estudo, né? É ver que em outros países está funcionando. Então é uma coisa de se pensar também. Por que a China combateu o coronavírus lá? O que eles fizeram? A gente tem que ir lá, tem que estudar, se precisar de avião lá e ver o que aconteceu. Tem entradas de shopping, vereador. Eu tive hoje, apesar do meu pouco tempo que eu estava ocupado num outro trabalho, mas dentro da medida que eu pude estar pesquisando, entradas de shopping, você entra e tem uma máquina que ela pulveriza uma espécie de um vapor ali com produto, né? Que você entra para dentro, ela passa aquele produto em você ali. E eu tenho o professor Gastão, que é um professor aposentado, de Porto Alegre, e me ligou. Ele está pesquisando sobre, ele diz, Alberia, a tua ideia não é absurda, a tua ideia é válida, né? Claro, dentro desses produtos. O professor Gastão tem até o telefone dele, eu posso passar para você para fazer uma entrevista depois. Nós vamos para um rápido intervalo, né? Pois não. E voltamos depois dos nossos comerciais com Serra em Debate, vereador Alberi Dias aqui, tá famoso no país inteiro, mas o que a gente quer fortalecer aqui, vereador, é a ideia positiva. E nós voltamos depois dos nossos comerciais com Serra em Debate. O seu carro está precisando daquele retoque, polimento, pintura, serviços de funilaria e ciborgues? Há mais de 35 anos, a Chapeação Oliveira vem restaurando carros com qualidade e profissionalismo. Trabalhamos com seguradoras e particulares. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 549-9925-7949. No Mega Limpo você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais limpa e perfumada. Aqui no Mega Limpo você encontra embalagens econômicas de produtos de limpeza para sua casa e para suas roupas, e claro, com um preço que cabe no seu bolso. Nada melhor que chegar em casa e sentir aquele cheirinho de limpeza, né? E na Mega Limpo você encontra tudo para deixar a sua casa mais limpa e perfumada. Além da
variedade de produtos para casa, como aromatizantes de ambiente, você também encontra utensílios domésticos e embalagens. Faça sua encomenda pelo WhatsApp número 54999134982. Está a fim de dar aquela cor especial na sua casa? Na Oliveira Tintas você encontra a cor ideal para sua casa ficar ainda mais charmosa e aconchegante. Mudar a cor de uma parede torna o ambiente completamente diferente e aconchegante. Na Oliveira Tintas, além de você encontrar a cor perfeita para sua casa, também temos tintas automotivas. Entre em contato pelo telefone 54-3282-2897 ou faça seu orçamento pelo WhatsApp 54996382197. Maravilha, estamos de volta com o Serra em Debate. Em nossos estúdios, o vereador Alberi Dias, aqui depois de toda a repercussão que tivemos depois da sua explanação na Câmara de Vereadores, né? Era a sessão da Câmara, né, vereador? O vereador Alberi Dias, que é o atual presidente da Câmara de Vereadores, né? Vereador, eu vou... Depois você vai falar ali de um professor, mas nós temos aqui algumas... Vou entrar no chat aqui, tem muitas perguntas. Gente, vocês vão me perdoar, né? Que hoje nós temos um espaço mais reduzido, mas eu vou responder algumas perguntas, né? O Wagner Silva diz assim, né? Vamos ver aqui, vamos achar a pergunta da Raquel aqui. Raquel, a China pulveriza desinfetante com drones. O vereador não está fora. Ele só falou erradamente do álcool. Claro que o álcool é um produto volátil, né? Mas a gente sabe que, Raquel, é aquilo que o vereador e eu, a gente estava falando aqui antes, né, vereador? Nós não somos técnicos, não conhecemos o produto, não temos nem a obrigação de conhecer, mas a ideia de pulverização, de desinfecção de áreas muito abertas, longas áreas aí, eu acho que tem que ser pensada e a gente não vê hoje no Brasil, não vê aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, eu ando, os trens, por exemplo, vereador, outro dia eu estava em Porto Alegre e eu tive que pegar um trem lá para me locomover. E a gente vê que não há um trabalho de desinfecção assim permanente. As pessoas vão entrando, vai trocando gente, vai entrando gente, vai saindo gente. E essas pessoas, elas estão expostas de uma maneira assim que eu até quero conversar com o diretor aqui para nós fazer uma reportagem sobre isso. Não adianta a gente fechar comércio se a gente deixa, por exemplo, os vagões de trem, né, contaminando pessoas, os veículos aí de locomoção em massa, que nem ônibus, né, passam por uma primeira desinfecção, mas tem que ser um trabalho contínuo, né, vereador? É verdade, né? Então, está funcionando em outros países, na Europa, nós temos que pegar os modelos que estão acontecendo lá e trazer para nós. Aqui fala que a China também, a base de cloro, né, desinfetantes à base de cloro, ou álcool etílico, né, que é uma mistura. Né? Então tem que ver o que a China fez, qual é a mistura, né, e trazer para nós aqui. Eu quero falar uma coisa, Zé. Quando as pessoas vão ridicularizar um vídeo, ou tem pessoas maldosas, ofensivas, né? Que a minha opinião... Ataca a coisa pessoal. A pessoal da pessoa, né? Quando ou ridicularizar essas coisas, eles estão rindo das pessoas que foram ceifadas pelo vírus, das famílias enlutadas, né? Famílias que perderam seus entes queridos, mães que perderam filhos, filhos que perderam os pais. Né? Quando se ri de alguma coisa, está rindo das pessoas que perderam as suas famílias pelo vírus. Deus queira, né, que essas pessoas não tenham vírus na família, que isso é terrível, né? Tu perder um irmão, né? Tu perder uma avó, tu perder um pai, né? Isso é terrível. A gente tem caso, a criança de 10 a 11 anos foi ceifada também pelo coronavírus aqui em Canela, né? Olha o coração dessa família como está, né? Então nós temos que pensar, o meu pronunciamento fez as pessoas pensarem, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Eu acho assim, vereador, que é muito fácil, né? Hoje a gente pega um telefone, né? Entra na rede social de uma pessoa
exerce uma opinião muitas vezes de forma leviana, também sem conhecimento, porque muitas pessoas que estão do outro lado também não têm todo o conhecimento, né? A gente parte do princípio de quem está fazendo, o que você está fazendo, né? Muitas pessoas que eu digo assim, ó, você que critica a posição do vereador, ou de qualquer uma outra pessoa, eu vejo o presidente, eu vejo o governador, vejo muitas pessoas, vereador Alberi, sendo criticadas e assim, de forma desrespeitosa, né? Porque as redes sociais, as pessoas acham que estão, né? Estão seguras, né? Acham que estão seguras. Não podem ser responsabilizadas, né? Só que hoje eu vou tocar num assunto, vereador Alberi, que está entrando em análise de currículo. Quando você entra dentro de uma empresa, o senhor que é contador, né? E hoje está entrando e as pessoas estão analisando as redes sociais. Antes de contratar, estão olhando. Ah, mas não pode, a legislação não permite. Quem te disse? Então, a gente tem que começar a ter um pouco mais de responsabilidade, vereador. Mínima educação. Né? Educação, responsabilidade para usar uma ferramenta que as pessoas se escondem porque estão lá na sua casa, estão sentados no sofá, julgando o trabalho, muitas vezes, aqui do repórter, do vereador, né, do político, do empresário. E enquanto que dentro de uma pandemia que a gente está vivendo hoje, vereador, a gente vê as pessoas tentando de toda maneira, e a gente que acompanha, por exemplo, falta de leitos, falta de oxigênio, falta de cilindro, organizações. Eu vi a sua entrevista antes, e hoje à tarde eu tenho um e-mail aqui que eu recebi de uma amiga minha do Mocovi, doutora Renata Pacheco, preocupada. Ela disse: Zé, estou recebendo ligações de famílias pedindo comida. E eu disse: Renata, mas a assistência social, eu disse, a assistência social não está dando conta, Zé. A assistência social, vereador Alberi, não está dando conta de atender. E eu vou dizer uma coisa, isso tem uma tendência de piora, porque a gente vê hoje os meios de subsistência de muitas pessoas aí com as portas fechadas. É verdade. Então, qualquer ideia que surja, por mais absurda, nós temos que olhar ela. Ah, é absurda, não dá, tudo bem. Mas agora, olhando com outros olhos, vereador Alberi, a pulverização, a parte de infecção de áreas, por exemplo, nós temos parques. Estamos aqui pleiteando um selo aqui de a cidade dos parques, né, vereador? Nós temos grandes áreas verdes em Canela. E como é que esses parques hoje, claro, estão fechados, a gente lamenta por isso, mas será que a gente está se preparando para quando abrirem a bandeira vermelha, será que nós vamos ter um controle, por exemplo, como o vereador falou, na China, eles têm um controle que quando você desce de um avião, até as suas malas, elas passam por uma máquina que ela faz um processo de desinfecção. Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco de jogar a questão da internet, das mídias sociais, é maravilhosa. Mas a gente tem que... A brincadeira faz parte, eu assim, vi alguns memes, e eu digo assim, meu amigo Alberi, vai tirar de letra. Porque eu sei que a tua ideia, Alberi, você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa que torce para que as coisas se resolvam, para que as coisas deem certo. E aqui a Web TV Serra, Alberi, a nossa ideia é abrir sempre o nosso canal para você vir aqui e a gente também explanar as nossas ideias, né? Dentro de uma forma construtiva, né? Que seja para evoluir. Mas eu queria deixar contigo, Alberi, nós temos alguns minutos ainda, né? Para fazer algumas explanações, eu sei que tu tens aqui do professor, né? Não, só para dizer que a gente está embasado, né? Esse professor, ele é universitário, é um professor aposentado de Porto Alegre, é infectologista e mestre, né, nessa área de vírus. Até dei o telefone, Zé, ele até grava para vocês, né? Se não puder vir aqui, né, para ele explicar. Vamos passar para a produção ali depois, vereador. Para ele acho que é importante. Como funciona, e ele diz, Alberi, funciona, porque o vírus está em tudo. Está na água mineral, está em todos, está na porta que tu coloca a mão, né? É importante. E Zé, eu me pego às vezes, pessoas pedindo, meu parente está lá esperando para ser entubado. Esperando para ser entubado porque não tem, né? As UTI estão todas lotadas.
Então as pessoas ficam ali ou no leito ou na poltrona esperando para ser entubada. Olha o desespero dessas famílias, Zé, né? A pessoa esperando para ser entubada, né? Com 75% do pulmão comprometido. Eu me pego com isso aí, Zé. Eu me pego né? E a gente fica desesperado. São amigos da gente, são pessoas que a gente conhece, né? E a gente fica ali, né? Não sabe o que fazer, o que as UTI buscando alguma solução, né, vereador? Buscando uma solução. Daí as pessoas, tem pessoas que maldosas, né, que jogam coisa no ar. Mas eu acredito, mas são Alberi, poucos os maldosos, são muito eu acredito poucos. assim, vereador Alberi, que sempre esse tempo conversando numa outra palestra que eu fiz, né? E a gente abordava uma outra área, né, bem complicada, a área de LGBTs e tudo, né? Eu conversava com uma pessoa e eu disse assim, minha querida, pessoas imbecis vão sempre existir. Infelizmente, vai sempre existir. A gente tem que procurar fazer o nosso trabalho de forma correta, de forma honesta, e a gente acredita, Alberi, no teu trabalho, nas tuas intenções, que as tuas intenções não é estar ali jogando para fazer mídia, mas a gente sabe do teu trabalho, do teu acompanhamento, como tu disseste, né, das pessoas junto aos hospitais. Eu sei que tu visitas muitas pessoas. Com certeza. Então, a gente fica aqui, Alberi, sempre abrindo os nossos espaços aqui da Web TV, para que você, sempre que tiver algum assunto, né, possa estar com a gente aqui, sempre nos passando as novidades aí, tem um espaço. O telespectador é livre, pode opinar, dar a sua opinião. Ele pode não concordar, é um direito que ele tem, porque nós vivemos num país livre, com uma imprensa livre, graças a Deus, né? Mas, sempre com respeito, né? Sempre com respeito. Eu sempre digo, você pode exercer o seu direito de contrariedade, de maneira respeitosa, sem atacar e ofender pessoalmente, né? Todo mundo pode discordar do que nós estamos falando aqui, vereador. Dá uma ideia melhor, né? Uma ideia. Então, assim, ó, seja produtivo, joga a sua ideia, né? Diz assim, olha, vereador, eu tenho uma ideia melhor que a sua. Exponha. Exponha. Então, isso é importante. Vereador Alberi Dias, estamos chegando ao fim dessa etapa do Serra em Debate. Quero agradecer imensamente a tua disponibilidade de chegar aqui nos nossos estúdios. Eu sei que tiveste uma agenda cheia hoje, vereador. Verdade. Mas queria deixar o espaço final aí para te despedir dos nossos telespectadores, né? E fica aqui sempre o nosso convite para você estar com a gente sempre que possível. Eu quero agradecer a oportunidade, né, dos esclarecimentos, né? Isso é muito importante para a comunidade, né, nossa comunidade, na sociedade, né, em si. E esse espaço aí tá fazendo sucesso, né, Zé? Aí, graças a Deus. Né, então, de gente séria que quer um bem para a comunidade. E essas pessoas que estão viralizando e algumas com maldade, né, coisa assim, eu só quero que Deus proteja elas, a família delas, desse maldito vírus, né, e desejar a todos aí uma ótima noite e todos fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado, vereador Alberi Dias, nos nossos estúdios aqui, trazendo um pouco das novidades que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores, algumas explanações. Nós trouxemos boas ideias. Pessoal, Serra em Debate segue no próximo bloco com o nosso colega Roberto Schmidt, que vai estar trazendo aqui uma naturopata, né, Roberto? Terapeuta naturopata, né? Então, depois dos nossos comerciais, volta o Serra em Debate com o meu amigo e meu colega Roberto Schmidt. Um abraço a todos e eu volto amanhã, a partir das 19 horas.